Olá, então a gente teve uma evolução significativa, muito significativa no IntelliPrev em relação às tarefas. Agora dá para você tanto criar quanto controlar tarefas criadas por você de uma maneira assim espetacular. Então antes da gente demonstrar no sistema como é que está funcionando, como é que você de fato executa, eu queria só demonstrar essa ideia para você entender como é que funciona a tarefa. A primeira coisa de tarefa é a gente pensar que o conceito de tarefa é o quê? É algo único. Uma execução, resolver um determinado problema. Esse problema pode estar vinculado a várias coisas, pode estar vinculado a problemas maiores. Né? E nós queremos dividir tarefas que podem ser executadas pela gente mesmo, ou você pode distribuir essa tarefa para que outra pessoa execute. Então, pensar nesse conceito de tarefa é interessante para a gente começar a trabalhar e utilizar isso e usufruir o que há de melhor nesse conceito e facilitar aí o desenvolvimento e o trabalho do escritório. No IntelliPrev a gente tem 3 tipos de tarefas. Tá? A primeira tarefa, que já existia, é o tipo de tarefa vinculada a um processo. Então o escritório tem um processo maior e você quer criar uma determinada tarefa para que alguém resolva alguma coisa. Por exemplo, você pode pedir para uma pessoa, para um colega do escritório, faça ali uma petição, né? Você pode pedir para um colega do escritório que tem que entrar em contato para poder avisar alguma coisa. Então isso geralmente está dentro de um processo que já está andando. Esse é um primeiro ponto. Nós temos um outro tipo de tarefas que se originam de um cliente. Você acabou de atender um cliente agora e vamos supor, você recepcionou um cliente, fez uma análise inicial de determinada coisa, registrou ali um atendimento para ela, você anotou as informações, mas você vai então encaminhar esse cliente para que outra pessoa dê continuidade. Você quer determinar que outra pessoa no escritório dê continuidade fazendo alguma próxima tarefa que deve ser feita. Talvez seja iniciar de fato o processo e você ainda precisa desenvolver alguma coisa vinculada àquele cliente. Então você quer criar uma tarefa vinculada a esse cliente. Esse é um segundo tipo de tarefa que o IntelliPrev atende. E temos um terceiro tipo de tarefas, que são tarefas criadas ali no quadro de tarefas do escritório, que são tarefas gerais, que não está necessariamente ligada a nenhum cliente e nenhum processo, mas tem uma ação, uma tarefa da empresa, do escritório para ser feita, que você então vai criar uma tarefa ali para o quadro do escritório de fato. Então eu vou mostrar isso no sistema, vai ficar mais fácil para você entender, mas você entendendo o conceito, você já percebe. E todas as tarefas, sejam criadas no processo ou no cliente, elas vão estar disponíveis no escritório para que você veja, tenha uma visão ampla de todas as tarefas que estão pendentes e todas as tarefas que foram criadas por você, enfim, você poder visualizar tudo que se pode visualizar de tarefas. Vamos então para o sistema. E aqui, dentro do IntelliPrev, você já vai ver o painel aqui do lado direito, vai te mostrar quantas tarefas pendentes. Essas tarefas são as tarefas que alguém atribuiu para você fazer e elas estão pendentes. Tem as tarefas criadas, que são a quantidade de tarefas que você criou, tá? E tem um quadro de tarefas ali, que seria todas as tarefas da empresa, do quadro da empresa, não necessariamente que não esteja vinculado a nenhum processo e nenhum cliente, mas são tarefas do quadro da empresa, então tem esse quadro de tarefas. Se você clicar sobre o número, você já vai direto para as tarefas. Mas você pode clicar aqui no painel, que ele vai abrir para você também, que seja onde eu consiga visualizar todas as tarefas. Tá? Essas tarefas que estão nesse quadro de tarefas, você vai ver que aqui em cima, ó, onde está o mouse, tem algumas guias que você pode navegar pelos tipos de tarefas. Tá? Essas tarefas foram as tarefas que você resolveu. Essas tarefas aqui foram as tarefas recebidas por você. Ou seja, tarefas que alguém criou para você e distribuiu para que você faça alguma coisa nessa tarefa. Aqui nesse quadro tarefas criadas foram as tarefas que você criou e que para algumas pessoas resolverem. Tá? Aqui nesse quadro, então, a gente tem a possibilidade de filtrar, de criar vários filtros aqui, a maneira que você pode controlar e descobrir quais tarefas que você criou para outra pessoa que ainda está pendente, quais foram as tarefas que já estão vencidas no prazo que você determinou, na hora que você criou a tarefa. Então essas tarefas criadas é pelo usuário que está logado, tá? E você pode separar dentre as tarefas que você criou, para quem você atribuiu essas tarefas. Então nesse caso aqui, para a pessoa que eu selecionei, não tem nenhuma tarefa criada pendente, tá? Nenhuma tarefa que eu criei
e que eu distribuí para essa pessoa. Então, é uma maneira de você controlar as tarefas, dentre as tarefas que você criou e distribuiu, quais tarefas já foram resolvidas ou não. E temos o quadro de tarefas, onde você pode criar. Primeiro, você pode mudar o nome, ele vai vir com a nomenclatura padrão, né, para as fases das tarefas que você pode criar. E uma vez você pode alterar simplesmente o nome aqui. Essa que está fazendo, vamos supor que eu posso colocar aqui em atendimento, mas pode ser o nome que você quiser. E então eu tenho os quadros de tarefa da empresa, tá, do escritório, e aqui vão ficar todas as tarefas que a gente criar. Eu posso aqui criar uma tarefa para que todos visualizem. Essas tarefas aqui, interessante é que todos os usuários do sistema vão visualizar. Então aqui a gente deixar aqui listado visualmente tudo que nós estamos trabalhando que precise da equipe acompanhar. Então eu também posso aqui criar uma tarefa, só clicar nesse botão de mais que está aqui na fase, ó, do lado da fase, e fazer e criar a tarefa que eu quero criar. Simplesmente eu vou dar um nome para essa tarefa, vou selecionar a prioridade, vou dar um título para essa tarefa, vamos supor, entrar em contato com o cliente, entrar em contato com o fulano de tal. Posso determinar aqui, alterar qual fase eu quero que ele já comece. De repente eu já vou começar uma tarefa, é só para controle, eu já vou iniciar ela em atendimento. Você pode criar essa tarefa, você pode clicar aqui distribuir essa tarefa entre os responsáveis. A partir do momento que você selecionou, ele aparece aqui embaixo, ó. E se eu criar uma tarefa, então ela vai aparecer aqui como uma tarefa do quadro da empresa. Então vamos supor aqui que eu crio uma tarefa ligar para o cliente X. Eu adicionei um responsável, selecionei a prioridade, tudo certinho, cliquei em registrar, essa tarefa aparece aqui. Vamos supor que eu entrei aqui e está determinado quem é o responsável por essa tarefa. Tá? Então, mas eu mesmo posso já identificar que ela foi concluída, vir aqui e marcar como concluída. Ela simplesmente, já marquei como concluída, eu fecho a tarefa, ela vai ser alterada no quadro para o quadro feito, que é o quadro final. Tá? Então, o que nós podemos entender aqui? Aqui você vai distribuir e manter todos os colaboradores informados do que está sendo feito, o que precisa ser feito e o que já foi concluído, e as tarefas também que estão pausadas por alguma razão, tá? Só um ponto aqui a se deixar bem frisado, que você pode dar o nome que você quiser às fases, mas o sistema vai interpretar sempre cada fase com o objetivo dela, tá? O sistema vai interpretar sempre essa fase primeira aqui, que está a fazer, como uma fase das tarefas que estão em pendente ainda, que não foram iniciadas, a segunda que estava fazendo, né? E eu coloquei em atendimento exatamente isso, algo que está sendo desenvolvido ainda, e feito ou concluído, o nome que você der, vai ser o quadro das tarefas que já foram realizadas, tá? Então o sistema vai sempre, você pode mudar o rótulo aqui, mas o sistema vai sempre entender essa tarefa de acordo com a sua ordem, tá? Então nós temos aqui as tarefas criadas, que foram as tarefas que esse usuário criou. Então nesse caso aqui eu tenho aquela tarefa que eu acabei de criar e já foi alterado para concluído e tal, e eu posso filtrar aqui por todas as tarefas ou simplesmente as que eu sou responsável e, enfim, visualizar como é que estão as tarefas que eu criei. E aqui estão as tarefas que eu recebi de uma outra pessoa que criou ou que eu mesmo, mas que eu estou atribuído como responsável por realizar essa tarefa. E aqui nós temos as tarefas resolvidas, que é uma maneira de você acompanhar as tarefas que você resolveu, você mesmo, usuário, resolveu. Tá bom? Então aqui é o quadro de tarefas. E esse quadro aqui já te demonstra várias situações. Você pode criar então tarefas diretamente aqui no quadro. Sempre que você tiver uma tarefa aqui no quadro, ele vai ter esse botão do olho que é para visualizar, e você pode alterar então essa tarefa aqui, dentro desse quadro de visualização. Se essa tarefa tiver uma setinha assim, indica que ela, se você colocar o mouse em cima, você vai ir ao processo. É porque essa tarefa de alguma maneira está vinculada a algum processo. Então você pode simplesmente clicar naquela seta e detalhar o processo. Nesse caso da tarefa que a gente criou no quadro da empresa, ela não está vinculada a nenhum processo, então não tem a seta. Então nós já sabemos que você pode
visualizar todas as tarefas aqui e criar e alterar tarefas aqui dentro do quadro de tarefas da empresa, tá? Do escritório, né? Então, beleza, esse é o primeiro ponto aí, o ponto principal onde você vai visualizar as tarefas e tal. Mas permanece a possibilidade de você criar uma tarefa de dentro de um processo, por exemplo. Quando a gente detalha um processo, a gente tem aqui a guia do processo, que é onde tem o quadro de tarefas daquele processo. Dentro desse quadro de tarefas desse processo, a gente pode criar tarefas e tal e distribuir essas tarefas para outras pessoas. Então a maneira é a mesma, eu só venho aqui no botãozinho de mais, que eu adiciono uma tarefa naquela fase específica. Criando uma tarefa aqui, que foi criada essa tarefa solicitar documento, se eu visualizar ela, eu posso atribuir pessoas para ficarem como responsáveis. Eu vou me colocar como responsável dessa tarefa, só para poder você visualizar, entender como é que ela vai ficar. A tarefa é solicitar documento, eu vou alterar o nome dela aqui para solicitar documento teste 2, só para você ter certeza que é dessa tarefa que estamos falando. Então já atualizei, eu vou adicionar um prazo aqui para ser cumprida essa tarefa. E tá aqui, fechei, tá tudo certo. Essa tarefa está aqui. Eu criei essa tarefa aqui, como foi atribuído para alguém fazer, a tarefa está aqui no quadro dentro do processo. Então essa é uma tarefa desse processo especificamente. Agora eu vou fazer aquele caminho de volta. Eu vou lá para o início do sistema, para o escritório, e vou lá em ver painéis. Tá? Quando eu ver o painel, na verdade, aqui em cima de ver meu painel de tarefas. Uma vez que eu cliquei para ver o painel, aqui nas tarefas recebidas, agora consta aquela tarefa. Por quê? É uma tarefa de dentro do processo, mas eu fui atribuído como responsável por essa tarefa. Tá? Então, vamos supor que você criou essa tarefa dentro de um processo, atribuiu para um colaborador e agora esse colaborador consegue ver as tarefas que ele recebeu, que alguém atribuiu para ele aqui na guia tarefas recebidas do painel de tarefas. Feito isso, ele pode simplesmente visualizar aqui, fazer o que tem que fazer e marcar isso como concluído. Marcou como concluído aqui, a fase já foi atualizada. Tá? Essa tarefa saiu daqui, porque ela já está como resolvida. Essa tarefa está como uma das tarefas resolvidas. Para visualizar aqui é aquela solicitar tarefa, documento teste 2. Ela estava na guia tarefas recebidas e agora está na guia tarefas resolvidas, que foram das tarefas que eu recebi, quais tarefas eu resolvi. Eu posso voltar para lá para dentro, daqui direto para o processo, simplesmente clicando aqui na setinha. E quando a gente visualizar isso lá dentro do processo agora, você vai ver que aquela tarefa que estava aqui na fase como fazer, agora ela já está aqui como concluída, que é a tarefa solicitar documento teste 2. Então acho que fica bem tranquilo para entender ali o funcionamento das tarefas dentro do processo ou lá no quadro da empresa. A partir do momento que eu crio um cliente, o sistema me permite detalhar esse cliente aqui nessa página, onde eu tenho várias guias aqui relacionadas ao cliente. Tudo relacionado ao cliente fica focado aqui. Então, se eu encontrei um cliente, eu encontro tudo relacionado àquele cliente. Detalhado esse cliente aqui, se a gente tem essa nova guia aqui chamada tarefas, que é onde eu posso criar tarefas relacionadas a esse cliente. Então, pensa comigo, qual é a ideia? A ideia é você receber um cliente, fez um cadastro dele, você fez alguma preparação, geralmente ali alguém mais experiente faz aquele primeiro atendimento no sentido de fazer aí uma análise da situação daquele cliente. Feito essa análise, tem várias tarefas relacionadas a esse cliente antes de fato iniciar um processo, na maioria das vezes. Então, a primeira coisa, a gente quando fazer essa análise do cliente, geralmente a ideia é que se faça aqui na guia atendimentos, onde você inicia um atendimento e adiciona várias informações, tudo que você quiser relacionado àquele cliente aqui na guia anotação, você cria um atendimento, informa aqui tudo relacionado àquele cliente. Se você quiser criar alguma alerta sobre aquele cliente no futuro, você pode simplesmente adicionar nesse atendimento. Feito isso, geralmente você vai encaminhar esse cliente para alguém. Então qual é a ideia que a gente tem? Feito esse atendimento, que você registrou as informações relacionadas àquele cliente, fez a análise principal, geralmente você vai encaminhar para outras pessoas no escritório fazer alguma coisa. Às vezes pode ser um estagiário, pode ser digitalizar determinados documentos, pode ser
fazer criação do processo de fato no sistema, pode ser fazer o protocolo no meu INSS. Então, a partir daqui você vai ter um panorama e na maioria das vezes vai ter encaminhamentos para serem feitos relacionados àquele cliente. Então, você, feito o atendimento aqui, você pode distribuir tarefas relacionadas àquele cliente também para os demais colaboradores aí do seu escritório. Você vai aqui na guia tarefas. Então, só para você perceber que é uma novidade, aqui dentro do cliente, detalhado do cliente, a gente tem várias guias. Você pode adicionar arquivos, você vai visualizar os e-mails do Gov recebido por aquele cliente, desde que tenha colocado esse e-mail de contato. Então, você pode simplesmente aqui criar uma tarefa que é exatamente igual para você, como você criaria lá no quadro de tarefa do processo ou no quadro de tarefa da empresa, tanto faz. Só que as tarefas aqui criadas vão ficar relacionadas a esse cliente. Então, eu vou criar uma tarefa aqui e você vai visualizar qual é o procedimento. Então, vamos supor que eu crio uma tarefa aqui encaminhando. Cliquei então em registrar e a tarefa está aparecendo aqui para mim. Então, todas as tarefas que eu criar relacionadas a esse cliente, que eu criei para o cliente, não é tarefa vinculada a um processo, é a tarefa vinculada ao cliente. Essa tarefa então vai ficar aqui no quadro de tarefas do cliente e mostrando o status dela nesse caso aqui. Agora vou voltar lá no quadro para você ver que essa tarefa apareceu lá no quadro. O nome da tarefa é encaminhado para protocolo, tá? Então, tá aqui, ó, no quadro de tarefas da empresa, agora do escritório, apareceu essa tarefa que eu acabei de criar lá dentro do cadastro do cliente. Apareceu tanto no quadro de tarefas do escritório, uma vez que eu fui atribuído como responsável por essa tarefa, ela também aparece aqui, ó, encaminhado para protocolo dentro das tarefas recebidas por mim. Então agora o quadro aqui atende todas as situações e você pode, voltando aqui dentro dos detalhes do cliente, você pode ver todas as tarefas e qual a situação de todas as tarefas criadas para ser resolvidas em relação àquele cliente. E você aqui dentro também pode já alterar tanto como adicionar outros responsáveis ou remover o responsável. Uma tarefa você pode atribuir todos os colegas do escritório, se for o caso, como responsável. Não é a melhor ideia, mas aqui você pode também atualizar essa tarefa relacionada àquele cliente. Então esses são os caminhos e a ideia de como é que funciona as tarefas no IntelliPrev, como é que isso é assim, uma funcionalidade que pode fazer muito, resolver muito e mudar muito a sua forma de trabalho e a produtividade dentro do escritório.